Olá pessoal, hoje estamos com a professora Érica, reitora do Uniesp. Seja bem-vinda, professora Érica. Fabrício, eu que agradeço, né? Uma ótima oportunidade de trocar aqui algumas ideias e aprender também. Bom demais. Como eu faço em todo o programa, eu já vou perguntando, né, como foi sua trajetória profissional. Como esse é um podcast que tem muito professor, gestor educacional que assiste, então acho que todo mundo quer saber um pouco da trajetória do outro, né? Quais foram os caminhos, os percalços. Sim, verdade. Que a gente sofreu até chegar onde está, né, no momento. Né? E você tem passagens aí por grandes grupos educacionais, foi professora também, né? Verdade. E hoje é gestora aí de uma das mais importantes, um dos mais importantes centros universitários aqui da Paraíba. Como é que foi isso tudo aí até chegar hoje? Vamos lá, eu sempre gostei muito da parte do ensino, da aprendizagem. Não vou te dizer que exatamente a parte pedagógica, teórica, mas a troca, sabe, tal. Então, desde a graduação, eu já me envolvia em organização de eventos e tal. Então, sempre fui muito inquieta. E assim que terminou a graduação, terminou em dezembro, eu entrei no mestrado já em seguida. A minha formação inicial foi psicologia. E também não era um grande sonho. Te confesso que foi assim, eu vou fazer o mestrado, porque assim eu vou ser pós-formanda, mas não vou ser desempregada. Então, né, vou fazer e gosto da parte de educação em si. Entrei, fiz meu mestrado, já engatei com um doutorado na Espanha, em criminologia, né, não na área que eu atuo hoje. E no final do meu doutorado, isso é uma história curiosa, que eu até digo assim às pessoas, muitas vezes nós temos que fazer escolhas difíceis, mas lá na frente tudo tem um porquê, né? Então, é até um momento interessante, porque há alguns meses eu finalizei essa história na minha vida. Eu fiz meu doutorado e no finalzinho já eu falei com a minha orientadora lá, disse, olha, deixa eu ir pro Brasil só para fazer os ajustes. Já tinha feito a primeira defesa com nota máxima, tudo bem afinadozinho, pequenos ajustes para fazer a defesa final, tudo certo, beleza, vim pro Brasil organizar. Meu tio, Augusto Almeida, em parceria com Germano Toscano e Alírio Trindade, estavam montando uma instituição que hoje é a FPB. E aí, enfim... Tinha outro nome, era... UniPB. Antes Linaldo Cavalcante. Sim, verdade. Para ser Linaldo Cavalcante, antes do credenciamento, me chamaram. E aí, meu tio até brincava assim, dizia assim, mas ele me chamava de Catita. Catita não tem força para dar um chute numa porta se tiver uma confusão, né? E, obviamente, nós derrubamos várias portas. Foi na época do boom do das instituições superior, né? Total. Quando começou ali, foi iniciozinho, né? 2002, né? Bem no boom, assim, 2003, no auge do boom dos cursos tecnológicos, né? Também foi mais ou menos nessa época, 2004, 2007. E aí, eu assumi. Então, eu falei lá para minha orientadora, segura as pontas aqui, que teve uma oportunidade, eu assumi a instituição, que vai credenciar. E ela disse, não tem problema, a gente espera por você. Enfim, entrei na área e todo ano minha orientadora dizia, Érica, não tem problema, volta. Tipo, 5 anos depois, 6 anos depois. Mas eu já não pensava mais sobre o tema. E eu sou uma pessoa que sou muito... eu tenho que estar muito bem engajada, sabe? Eu tenho que acreditar muito, ter o propósito naquilo que eu estou fazendo. Então, a instituição começou a crescer, me demandar muito. E eu tinha que parar o meu pensamento e voltar, e não voltei. E, obviamente, tive cobrança da família, que teve todo um investimento, 3 anos fora para fazer o doutorado. Sim. E, tipo assim, como dito popular, nadei e morri na praia. Pulando para a página quase final, mas depois eu volto, sempre fiquei com isso, né? Poxa, eu fiz um doutorado, fiz e não tenho certificado, porque eu completei tudo. Mas, enfim, tudo tem uma razão de ser. Se eu não tivesse vindo por esse caminho, eu não seria o que eu sou hoje, não estaria onde eu estou, enfim. Foi uma escolha, ao meu ver, acertada. E ano passado, ano passado, acho que o tempo é tão relativo, né, depois da pandemia. Não, esse ano, no começo desse ano, eu terminei meu doutorado na Federal. Né, finalizei. Fechou essa página. Agora que eu podia optar se queria ou não, quis. Não como uma cobrança de ninguém, nem minha, mas fiz e fechei, então... Aí lá na antiga FPB, você era professora? Como é que Não, foi lá? entrei já como diretora. Já entrou já, com gestão? Já.
Eu atuei como professora durante o meu mestrado. Fui professora substituta na UFPE, trabalhei em 2 instituições em Recife. E no doutorado ainda tive uma licença. Quando eu voltei do doutorado, ainda trabalhei um pouquinho como professora. E juntando, né, a instituição e lecionar. Então são muitos anos de gestão, né? Muitos. Porque normalmente você sai, passa um tempão como professor, depois... Não. Eu me formei em 97 e sou gestora de instituições de ensino desde 2004. Já viu de tudo? Já vi de tudo, literalmente. Estou preparada para ver mais. Muito mais. A maioria, inclusive a minha história pessoal também, né? Eu ocupei alguns cargos de gestão no ensino superior e comecei como professor. Fui professor 15 anos. Aí só depois de uns 10 anos é que eu fui para cargos de gestão. Você já seguiu um caminho que é diferente. Quer dizer, quase não foi professor, passou um tempinho já entrei na gestão, que deve ter sido uma barra assim no começo. É muito difícil. Eu já tinha uma experiência quando eu trabalhei na Unisa também em São Paulo. Sim. Que foi uma grande experiência para mim. E quando eu entrei no Uniesp, foi bem curioso, porque eu não conhecia nada do Uniesp, que era IESP na época. Sim. Eu participei de uma seleção e tal, e entrei como diretora sem nunca ter sido professora. Então eu tive muita ajuda de quem estava lá para entrar e dar conta, né? Porque é uma instituição de médio para grande porte. Como você não vivenciava a cultura da empresa, você teve que se adequar àquela nova cultura. Sim, passei meses assim, de muita escuta, sabe? De entender as fragilidades. Quando eu cheguei, tinha um número de alunos, tinha você que também é da parte de marketing, né? Tem essa pegada aí. Eram 2 nomes, IESP e FATEC. Lembro. Então, eu de bate pronto, eu disse assim, FATEC tá matando o IESP, até sonoramente, né? Quando você fala FATEC, é mais forte. Ainda bem que você matou o FATEC. Matei, mas matei assim, foi um movimento até então arriscado, porque eu matei em vida, assim, tava funcionando a instituição. Sim, e bem, né? E eu fiz uma pesquisa e notei que os alunos que eram FATEC se autodenominavam IESP. Então, sei lá, fazia estética, que era um curso tecnológico, porque nem os mantenedores entendem muito bem o movimento que foi feito, que fizeram uma instituição à parte para os cursos tecnológicos. Os cursos tecnológicos de 2004 ainda eram muito incipientes, não entenderam, né? Enfim, apostaram em outra instituição e assim foi. Mas os alunos que eram FATEC se autodenominavam IESP. Eu disse, peraí, se eu tiro o verdinho da FATEC, se eu tiro o nome, todo mundo vai estar no IESP. Legalmente a gente cumpriu, né? Seguiu todo o protocolo, tudo. E foi um ganho. E derrubei o muro, porque tinha um muro enorme que ninguém sabia o que tinha por trás do IESP. E hoje nós temos grades. Então, sim, quem passa na BR consegue enxergar, né? Quer dizer, você pensou até nisso, né? Pensei. Nós temos hoje o dobro de alunos que tínhamos em 2015. Eu entrei em novembro de 2015. E o crescimento de vocês aconteceu num período de baixa, né? É verdade. Isso aqui é interessante, né? Porque o boom foi justamente naquela época lá da FPB. E depois começou que naquela época você não precisava fazer força. Você verdade. Tinha aluno batendo na porta querendo entrar. Verdade. Mas acho que o Uniesp, o que eu percebi é que era uma instituição, ainda muito, de uma procura muito orgânica, sabe? E aí boca a boca mesmo. Você ajustar os ponteiros, assim. E a questão do nome foi bem importante, porque voltou a ser o que era o IESP antes. Sim. Né? A FATEC meio que dissociou. E aí, enfim, aí em 2019, em outubro, pré-pandemia, no período pré-pandêmico, né? Nós fomos credenciados como centro universitário. E aí foi outra virada de chave para a instituição. Sim. Que demanda algumas, entre aspas, facilidades, como abrir cursos sem tanta burocracia, né? Mas também demanda mais responsabilidade. Né? Sem dúvida, né? Existem facilidades que podem facilitar no início, mas vão te cobrar depois. Então, né? Sim. Tecnicamente falando, é mais rápido, mas não é mais fácil, porque você tem que se preparar da mesma forma. Mas óbvio que dá um glamour a mais, dá uma segurança, uma agilidade também administrativa, né? Também. Você poder abrir ali com sem tanta burocracia, sem dúvida, né? Gente isso aí ajuda, né? Abre e acompanha. Uma das coisas que eu percebi lá na tua gestão
que é uma coisa que eu bato muito aqui no programa, nessa tecla, principalmente no ensino superior, que é fazer com que o estudante ele se sinta pertencente àquela instituição. Sim. Fazer com que o estudante ele incorpore a cultura da instituição. Fazer com que o estudante tenha orgulho de dizer, olha, eu sou estudante de tal lugar, eu estudo em tal universidade. Então são poucas instituições no Brasil que são capazes de fazer isso. Eu sempre cito por exemplo, o Mackenzie, como o top ali no Brasil, que consegue fazer isso muito bem, que tem um lado meio confessional, que tem toda uma... Como tem também algumas escolas no ensino básico, ainda conseguem fazer isso, né? Aqui em João Pessoa tem o Marista. E tem outras escolas, algumas poucas escolas que conseguem gerar essa sensação de pertencimento. Eu acho muito importante isso, porque o estudante que tem essa sensação, primeiro, ele vai se motivar mais, né, no curso que ele está fazendo. Segundo, ele vai falar bem da instituição para todo mundo. E aí tem que se ter bem, se torna orgânico, né, o processo, né? Educação sem transformação não existe, né? Não existe mais o repasse da informação. Informação você tem na palma da sua mão. Então, hoje em dia não é quem tem a informação, é você ensinar o que fazer com essa informação. Principalmente depois do chat GPT, de várias coisas que tem aí, é muito orgânico isso. Mas quando você fala da questão de pertencimento, passar por vários modelos educacionais nos traz uma experiência muito bacana, porque você abre vários olhares. Então, quando eu entrei no Uniesp, eu chamei o mantenedor, falei assim, professor Colasso, o que é que vocês querem? Se quiserem que eu vá para a banca de feira, abrir e ir lá para massa, a gente vai. Se quiser bater ali no mar azul da qualidade, a gente vai também. Ambos têm suas dificuldades e seus desafios, mas eu estou preparada aqui para qualquer um deles. E eu vinha com algo muito fresco na minha memória, porque antes de ir para a Federal de Pernambuco, eu fui da Facho, que é uma confessional em Recife. Quanto mais a gente conversa, mais faculdade aparece, né? Tem coisa que eu nem sabia. Foi minha primeira experiência. Era de freiras. E aí, como eu articulei em alguns anos Facho com a Linaldo Cavalcante, porque eu falei para o pessoal, olha, eu dou umas aulas em Recife, eles já tinham ajeitado que era só quinta e sexta e tal, a gente conseguiu, enquanto a instituição não decolava ainda, articular e ok. E aí, a freira, a diretora, no caso, quando eu disse assim, irmã, eu não consigo mais ficar, porque tá pesado para mim, eu tenho que vir, eu ficava na casa da minha avó, dormia lá em Boa Viagem, só de lá para Boa Viagem, enfim, era longe, não consigo. E ela olhou para mim e disse assim, minha filha, a gente gosta tanto de você. Mas assim, não era eu, Érica, tá? Ela diria isso para toda a equipe, porque era uma instituição que era muito... Tinha uma conexão além de muito profissional, tinha uma conexão emocional. Né? Eu acho que era case, acho não, é um case, pelo menos na minha época, há 20 anos atrás, disso aí. E aí ela disse assim, vamos fazer o seguinte, você fica me enganando. Uma semana você disse que tá doente, aí na outra você dá um pouquinho mais de aula e tal. Eu abracei ela e disse, não, irmã, eu não posso fazer isso. E tal. Mas assim, era um case de pertencimento. Para mim, era algo impressionante, que os professores queriam dar aula lá, não era que pagava melhor, mas tinha um senso de pertença muito forte de alunos e professores. E fui para um grupo muito comercial, que me ensinou muito, né? E que era assim, literalmente, faca na caveira, assim. Você tem que, né, sangue no olho. Tem que entregar, né? Ok. E super aprendi e voltaria tudo novamente. E aí, quando eu cheguei para ele, eu disse assim, eu quero ter o clima das freirinhas com os resultados do grande grupo. Ponto. É isso que eu quero, sabe? Experiência do cliente. Né? Sucesso do cliente. E competitividade aqui, e resultado. E resultado do outro lado. Exatamente. E eu acho que no Uniesp não é algo que tenha sido da minha gestão especificamente, mas eu acho que eu encontrei um terreno muito fértil para desenvolver isso, sabe? Nós temos ali, é redundante falar, todo gestor que vem aqui, obviamente, vai falar bem da sua equipe. Sim. Mas eu não queria falar tecnicamente, eu queria falar do envolvimento. Uma amiga minha que é de fora, é reitora de outra instituição fora, no sul do Brasil, ela comentou comigo o movimento hashtag Sou Mais Uniesp. E ela disse, Érica, que interessante, os alunos usam muito, os professores usam muito, tal. E ela me disse uma coisa que
me fez entender a grandiosidade disso. Eu disse assim, eu sou hoje da instituição X, mas eu não colocaria hoje, sou mais a instituição que eu estou. Porque eu não sinto. E sei que muitos professores e alunos também não fariam, sabe? Aí eu disse assim, que bacana. E foi algo muito orgânico, não foi nem pensado. Foi algo que foi... Então a gente se preocupa muito com isso. E em uma das situações que eu perguntei a ele, né, do clima e tal, eu sempre disse muito ao meu comercial, e a gente segue muito nessa linha. Porque eu ouvi muito nos grupos, tipo, inferniza a vida até que faça matrícula, sabe? Liga todo dia, faz isso, tal. E eu sempre disse assim, gente, eu queria uma instituição que fosse desejada. Que a gente fizesse todos os procedimentos, todas as ferramentas, obviamente, que a gente não pode ficar atrás, mas que as pessoas quisessem estudar lá. Sim. Que tivesse algo a mais. E como eu te disse, a educação tem que transformar, não é repasse de informação. Então, se você não cuida do todo, né? Sempre que eu falo para os alunos, por exemplo, eu falo, gente, a vida profissional de vocês começou no dia que vocês pisaram aqui a primeira vez. Eu acho que isso passa também por uma questão de amadurecimento da sociedade, né, Érica? Sim, também. Porque, veja bem, a gente passou por várias fases no ensino superior do Brasil. Teve aquela fase lá do oba-oba, né? Que você tinha lá 80% do mercado no setor público, no máximo 20% no setor privado. Aí teve aquele boom de abertura de faculdades e financiamentos disponíveis para que os alunos pudessem cursar o ensino superior no setor privado, etc. Bem, naquela época, ter aluno na sua instituição era muito fácil. Muito. Porque você tinha uma demanda reprimida gigantesca, né? Onde as pessoas que estavam, entre aspas, reprimidas naquela demanda, elas não sabiam nem o que era o ensino superior. Elas tinham um sonho de ir para o ensino superior, mas elas não sabiam exatamente... Estava ali disponível. Aí, de repente, aquilo fica disponível e todo mundo vai. Nossa, as instituições tinham quase a totalidade das suas vagas disponíveis para fiéis, por exemplo. Eu lembro quando era professor aqui em João Pessoa, dava aula também no curso de enfermagem e você tinha turmas à tarde. É verdade. Abria turmas à tarde. Né? Hoje é surreal. Pouquíssimas universidades conseguem abrir turmas. Tem alguns cursos que ainda abrem, tecnologia ainda abre. Né? A gente abre tecnologia. Mas a área de saúde eu acho que é raro. E você tinha 2 turmas à tarde, 3 de manhã, 3 à noite, era uma loucura, num curso de enfermagem, que hoje dá uma briga para conseguir fechar as turmas em várias faculdades. E aí, esse mercado era um mercado, entre aspas, imaturo, né? Porque ele não sabia ao certo o que era o ensino superior, ele não sabia que ir para uma graduação significa se transformar, né? Sim. Mudar a forma como você age, como você se comporta para poder se inserir no mercado de trabalho. E aí muita gente escolheu as universidades não pela qualidade dos cursos, mas pela oportunidade. Sem dúvida. Pelo oportunismo, né? Porque tinha como pagar, era perto de casa. Sim. Né? Quando às vezes a melhor faculdade era distante e valia a pena o esforço, mas a pessoa não tinha maturidade para, eu vou para melhor, mesmo sendo longe. E não fez um curso não tão bom, não conseguiu emprego, não consegue se inserir no mercado e descobriu que a graduação para ele não serviu para muita coisa. E aí agora está correndo atrás, fazendo pós-graduação, completando sua formação para se inserir no mercado de trabalho. Esse é a primeira leva, né, que não tinha essa maturidade. Até o próprio ensino superior não tinha maturidade, Até o próprio ensino superior. O MEC, se você vê de 15 anos para cá, a parte, depois dos sinais, a parte de avaliação, de acompanhamento, mudou muito. Eu sempre digo isso. Né? Foi um crescimento... Existe o Brasil antes dos sinais e depois dos sinais. Foi um crescimento de tudo, de ferramentas, de acompanhamento. Realmente, os sinais foi um marco. E é uma das poucas políticas públicas que estão aí há mais de 20 anos. É verdade. Tem seus defeitos? Se renovando, mas tem. Tem seus defeitos, tem coisa para melhorar? Tem, mas tá lá. Tá lá, é consistente. Né? E hoje, me parece, pelo menos eu tenho a esperança que seja isso, o mercado está começando a amadurecer mais. A gente passou por uma fase de guerra de preços também, né? Curso, mas eu acho que deu uma leve arrefecida, porque era propaganda de R$100 o curso. Eu brinco que era assim, 99, com matrícula grátis, um ano de feira no Carrefour e um carro grátis, um carro 0 km na garagem.
Então, assim, uma loucura, né? A gente passou por um período assim muito louco, veio a pandemia. Me parece que depois da pandemia essa briga de preço deu uma arrefecida. E me parece também que o mercado deu uma amadurecida. As pessoas não estão indo fazer qualquer curso. Tem até, eu vejo estudantes jovens falam, não, eu não vou fazer curso superior porque a área que eu quero, se eu for para a internet estudar, cursos livres, etc., eu consigo adquirir as habilidades que eu quero. E tem gente que está indo muito bem, obrigado, sim. sem o curso. Já tem outros que falam, não, se for para ir para uma faculdade que não é boa, é melhor não ir. Não ir, sim. Então já existe um certo nível de maturidade emergindo aí dessa confusão. Importância, né? Ou não, é. E aí eu posso estar enganado, não sei se é a tua percepção, me parece que a instituição de ensino que focar na qualidade é aquela que vai durar, é aquela que vai se manter no mercado. A instituição de ensino, quem tiver com esse pensamento de briga de preço, eu acho que não vai durar muito tempo. Né? Porque na realidade as pessoas me perguntam muito isso, muito assim. Os cursos vão terminar, quais são os cursos que vão ficar, inteligência artificial e tal. Eu digo assim, um curso superior, hoje eu falei numa reunião, gente, plano de ação sem ação é melhor escrever no pedaço de pão, né? No pedaço de papel de pão. Então, existem algumas coisas que nós fazemos que são ferramentas. Planejamento estratégico é simplesmente uma ferramenta, não é o fim em si. Ele tem que servir para algo. Sim. Se ele não servir para algo, pode ser bonito, pode ser em várias planilhas coloridas, maravilhosos, perfeitos, em ferramentas. E o ensino é exatamente a mesma coisa. O ensino é um conjunto, um curso especificamente de competências e habilidades que vão me facilitar fazer algo. Beleza. O diploma em si, cada vez mais vai ser inerte, assim. Não é comprovar que você teve a formação é comprovar que você sabe fazer. Não é a busca pela certificação que importa. Não. É o que você sabe. É a busca por competência. Porque o mercado está aí, na velocidade da luz, do mesmo jeito que emerge pessoas incríveis, caem pessoas de todo tipo. E se você não tiver o componente da inteligência emocional, de saber o que fazer com o que você aprendeu, se você não tiver isso, você não faz nada. Eu já tive experiências, o meu processo demissional, principalmente de líderes, é um processo que dura uma tarde inteira, assim. Lá no IESP eu não deixo o RH demitir ninguém, para mim é sacrilégio, né? E quando são pessoas vinculadas a mim, quando são pessoas que valem a pena e que ajuste de equipe alguma coisa, tem até uma coisa curiosa, sabe que várias pessoas que eu gosto do trabalho e tal, e que foram mesmo por ajuste, por unificação de equipes e tal, e que eu tinha que perder, porque às vezes você não consegue recuar salário, etc. Eu sempre, através do meu meio, eu procuro emprego para eles. Sim. Já direciona o cara. Não, já teve demissão que eu pedi. Eu disse assim, me dá RH, me dá mais aí uma semana que eu não consegui nada ainda. Tô recolocando aqui. E quando eu falo com a pessoa, eu digo assim, hoje à tarde tem uma entrevista, porque eu sei que são pessoas que valem a pena. Mas enfim, se você não faz, e já demiti muitas pessoas dizendo assim, cara, eu não acredito que eu tô te demitindo, porque eu sei que eu tô perdendo uma mão de obra super qualificada. Mas, e digo às pessoas assim, na conversa de boa, assim, aberta, se você não aprender o que fazer com essa mão de obra técnica e habilidosa que você tem, você não vai para canto nenhum. Então, aos alunos eu digo muito isso. E nós nos preocupamos muito com isso. De formar o profissional de verdade. Sem teoria de PPC, sem citar Paulo Freire, sem nada longínquo. É matemática. Você tem que aprender e saber fazer. Senão, você morre na praia. É o próprio conceito de competência, né? Ser competente é conseguir mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para realizar alguma coisa. Você não consegue realizar, né? Acabou. Então, quando os alunos disseram isso, uma vez eu peguei 2 alunos da porta do auditório, conversando, e a gente tinha trazido um cara muito bacana de São Paulo para falar de gestão e tal. E tinha 2 alunos de administração na porta do auditório. E eu peguei no flagra, quando uma estava dizendo para a outra, tu vai entrar? Eu disse, acho que não. Será que vale ponto? Tá perdido. E eu me meto, sabe? Eu me meto mesmo, assim. Se eu levar fora, eu recuo, mas eu me meto. Então eu parei e disse assim, meninas, peraí, vamos lá. Vamos conversar. Na vida profissional, ninguém vai estar lá para dar ponto a vocês.
ou dá certo ou não dá. Então, a experiência que vocês vão receber aqui não é para ponto, não é para nada, até mesmo porque nem sempre, ou muitas vezes, quem tira 10 não é o profissional melhor sucedido no mercado, né? Nem em colégio, nem em faculdade, nem em universidade. Então, se você não souber, na última formatura, por exemplo, no meu discurso, quando eu estava lá falando para os alunos, eu nunca levo nada pronto, assim. Chega lá e vai. Porque eu acho que fica mais direto, eu não gosto de ler, de parar. E aí eu falei, lá fiz minha fala, e no final eu falei assim, hoje é a formatura de vocês, né? Aí, em coro, todos 400 e poucos alunos. Aí eu disse, vocês estão formados, né? Aí eles, estamos. Aí eu disse, então não. Nem vocês estão, nem eu tô, nem nenhum coordenador e professor aqui presente está. Porque no mundo hoje não existe fim. Sim. Existe o entendimento de que, para essa época, você aprendeu isso. Talvez próximo ano, tudo que você aprendeu, 80% que você aprendeu, você tenha que desaprender e reaprender. E se você também não tiver essa habilidade, que para muitos pode ser acessória, mas é totalmente fundamental nos dias de hoje, você também não vai longe. E as graduações hoje, né, elas estão ficando cada dia mais genéricas, né? Porque Sim. a amplitude que as profissões estão atingindo é maior, a amplitude de competências, né? Você tem odontólogo já trabalhando com estética, você tem médico trabalhando com computação gráfica. Nada é isolado. Então hoje a graduação é só um pequeno degrau que você tem que subir para poder começar realmente a vida de preparação profissional. E se você não souber interagir entre as profissões, você também não vai muito longe. Sim. Então, essa teia, eu falo muito lá, aí falando mais de gestão de empresa, eu falo muito para a minha equipe, assim, existem vários processos nas empresas, e aqui na educação não é diferente, de projetos intersetoriais. Então, assim, um processo que começa no setor, termina no cliente. Passa por você no meio do caminho. Se cada um disser assim, eu fiz bem minha parte. Aí você diz, eu fiz bem minha parte. Ele diz, eu fiz bem minha parte e tal. E ninguém se preocupa com a costura dessas partes, não vai sair bem feito. Sim. Então, além da sua parte, você tem um TI. Desenvolver, o meu sistema é perfeito, incrível, maravilhoso. Se você não se preocupar como é que está a usabilidade, quais são as dúvidas, quais são os gargalos e tal, você não pode dizer, eu entreguei, tchau. Não cabe mais, sabe? Nós trouxemos no Inova retrasado, eu acho, o diretor de inovação do iFood. Um cara super bacana, assim, com ideias muito interessantes de empresa. E ele falou assim, lá no iFood, a maioria das pessoas tem o mesmo cargo. E nós atuamos por projetos. Eu achei isso incrível. Óbvio que no nosso ramo, especificamente, é muito difícil fazer isso. Mas que bacana, você move as pessoas de acordo com as habilidades e competências daqueles projetos, né? E ele disse algo também que ficou muito claro para mim. E eu acho que a educação está passando por isso e vai passar ainda mais. Que ele falou assim, um dos nossos objetivos no iFood é sermos a primeira empresa a querer matar o iFood. Nós não queremos ser assassinados por outra empresa. Nós queremos entender que o momento da empresa chegou de se transformar, como aconteceu com o Correios. Sim. Né? Então, assim, esse entendimento de crítica... De autocrítica. De autocrítica é muito importante. Porque você vai entender o que é que faz sentido hoje. Né? O que é que fazia sentido antes da pandemia, o que é que faz sentido hoje. As pessoas às vezes criticam muito, é AD. Eu disse, gente, uma cadeira serve para sentar. Se você pega uma cadeira e taca na cabeça de outra pessoa, você pode matar. Uma arma. Né? Então, assim, não são as ferramentas que merecem crítica ou não. É a forma de você utilizá-las. Né? Então, existem alguns caminhos sem volta. O EAD é um negócio esquisito, né? A crítica ao EAD, porque o EAD é antigo demais. Muito. O caderninho lá
como era, universidade, sei lá, de correspondência, já era um ensino. Eu não sei se você tem essa percepção também, mas na educação é muito comum as pessoas pegarem coisas antigas, inclusive que já funcionam, e dar nomes novos e dizer que aquilo é ultramoderno, né? Igual prefeito novo de cidade pequena. Muda o nome da ponte, para dizer que é novo. Tirar creche para dizer mini escola, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, você fala lá, avaliação continuada. Isso é muito antigo na educação. Muito, claro. Eu sou da época de sabatina. As sabatinas eram semanais e a avaliação continuada. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Os caras falam, EAD. EAD, minha gente, era educação por correspondência. Até as práticas, você estudar em casa um texto e fazer um resumo. Tudo isso você está articulando, sendo o pioneiro ali do seu aprendizado. Assim, e é um caminho sem volta. Na educação tem muito pouca coisa que é realmente nova. Tem. A maioria é... Semana passada eu estava na bússola do gestor. E aí, era tipo top 10, ele pegou uma pessoa de cada área e cada pessoa foi dizer assim, eu preciso ficar por último. Porque a educação, ela é influenciada e ela influencia. E quando você me pergunta, e aí, a tecnologia, o que é que vai mudar de 2023 para 2024? Vai ser assim, indústria, dólar, né? Mudanças muito significativas. Eu falo assim, educação, a gente pode fazer analogia com o avanço do mar. 20 anos atrás, o mar estava tanto em Tambaú. Hoje está 1,5 metro a mais. São mudanças significativas, muito lentas, porque é um processo muito complexo. Sim. Você pode falar, ir pelo PNE, enfim, de métricas, em percentuais. Tinham tantos alunos na escola, o objetivo é ter mais tantos, acabar a reprovação. Quando você vai ver acabar a reprovação, é você limitar, quer dizer, eliminar, porque a escola pública eliminou reprovação. Sim. E você entender que as pessoas não reprovam mais. Não reprovam por quê? Até porque o cálculo do IDEB é calculado a partir da aprovação. Quer dizer, você tem o valor da prova, lá da avaliação, vezes o percentual de aprovação. Quanto mais aprovar, maior o IDEB. Quer dizer, aí qual é o impacto que as pessoas têm? O que entrar e sair não quer dizer que essas pessoas foram impactadas. Sim. Então, assim, quando eu falei, como gestora de educação, a minha grande preocupação não é o número em si, mas é o que impactou, o que transformou nessas pessoas, sem filosofia, sem romantismo, de verdade. Sim. Sabe? O que funcionou e o que não funcionou. Parece que as pessoas estão com medo de enfrentar a realidade, né? E você vê o que está acontecendo realmente e enfrentar aquilo. No doutorado, quando eu fiz aqui a pesquisa, meu questionário acho que tinha 2 páginas, era muito simples. Na escola privada, era de 10 a 15 minutos o tempo de resposta. Na mesma idade, tecnicamente na mesma série, os alunos de escola pública demoravam 45 minutos. Esse é um outro problema. Era interpretação, entendimento, sabe? Os níveis mais básicos cognitivos não estão sendo desenvolvidos. Aí você trabalha... primeiro que eu tenho, e já falei para vários donos de colégio, isso é uma discussão minha, uma bandeira que eu levo muito forte, porque a gente recebe os alunos do ensino médio, né? Sim. Quer dizer, não só do ensino médio, do ensino fundamental. Enfim, existe uma lacuna desses 11 anos. Enorme, né? E aí você, e como mãe também de adolescente, você não prepara o ensino hoje, e não é culpa das escolas, é culpa do sistema, as pessoas para a vida. Então não tem... tem coisas que eu estudei na minha época, que você estudou, que ainda se estuda, e que você tem sistemas, você tem ferramentas, você tem várias coisas que, ao invés de você calcular aquela fórmula na mão, você teria que entender que ferramenta te dá isso e quando você utilizar, a lógica e muito mais além, né? E hoje a educação toda, a média, quer dizer, não só a média, os 11 anos de ensino, são focados no Enem, né? E o superior tem o ENAD no final, que eu super concordo, não sou contra, acho que tem que ter mesmo. Por mim, todo conselho, inclusive, deveria ter uma prova antes de liberar a pessoa para o mercado. Acho que tem que ter uma qualificação. Eu acho que há uma certa falta de entendimento sobre o que é avaliar. O Enem, o ENAD,
é uma única avaliação cognitiva que tem um escopo de análise bem estreitinho. Muito reduzido, é verdade, lógico. Ela é importante, é importantíssima, porque ela é uma ferramenta padrão que a gente usa para avaliar para avaliar aquele pequeno escopo. O que a gente não pode é ampliar esse escopo à força. É verdade. Porque o próprio método descrito na avaliação está lá dizendo, ó, o escopo de avaliação é isso aqui, ó. É um extrato de avaliação cognitiva do currículo de cada curso, no caso do ENAD, por exemplo. Né? Então, não quer dizer que porque o aluno foi mal naquela prova que o potencial dele é maior ou menor, não é nada disso. É só uma avaliação de momento, é um retrato. Né? E que ele não leva, né? Quem leva é a instituição, que é uma briga também. Que é um outro problema de modelo. Antiga. Tem um relatório da OCDE de 2018 vale a pena ler, que ele destrincha tecnicamente o que é que precisaria ser melhorado. Não é nada para a gente ter uma avaliação melhor, né? Assim, embora tenha esses problemas, eu acho que é fundamental que continue lá e que a gente crie mais ferramentas. Sim, sem dúvida. Sou super a favor. Se você quer ampliar o escopo, é simples, cria-se mais avaliações. Mais ferramentas. Por que não avaliação seriada? Porque o aluno que entra no Uniesp não tem o mesmo perfil do aluno que entra numa outra instituição que está lá dentro, sei lá, de uma comunidade muito pobre, por exemplo. Com certeza. Então, o que é impactar, como você falou, né? É você transformar o aluno ao longo do curso. Então, se eu pego um aluno que está com rendimento de 10% e ele sai com 80%, você melhorou ele 8 vezes. Que é a proposta do ENAD no cálculo, mas que... Isso. Só que no ENAD, como não é seriado, ele só pega o final. O final, é verdade. Então, você não pega a evolução, que o conceito de avaliar é ver a evolução. Então, se você pega o mesmo aluno, um outro aluno, que entrou com 50% de desempenho e ele sobe para 90%, essa faculdade ela teve um resultado pior do que o aluno que entrou com 10% a menos. Sim. Então, essa falta de entendimento do que é avaliação é que me deixa muito chateado. Né? Porque termina que o ENAD não indica qual é a melhor faculdade. Não, com certeza não. Porque como ela não é seriada, ela não pega essa evolução e ela se torna até certo ponto injusta, uma avaliação injusta nesse sentido. Você não tem porque você não tem essa evolução no processo. E você não tem, muitas vezes, a participação efetiva do aluno, né? Porque ele não tem. Sim, ele não está motivado para nada. Não tem motivado, nada. O que eu digo sempre aos alunos é que assim, vamos lá. Vamos tentar extrair dessa atividade que vocês vão lá no domingo fazer prova, algum ganho para vocês. Para a instituição é nítido, a gente precisa, papo reto, a gente precisa, eu falei lá para os alunos que eu fazia nada, eu falei assim, não quero que ninguém minta, mas eu preciso que vocês sejam reais nessa avaliação. O que a instituição pede é a participação efetiva de vocês, ponto. Em questionário que vocês vão falar da instituição, tudo, sejam verdadeiros. Sendo verdadeiro e na prova, dando o máximo, tá beleza. Aí eu falei assim, mas é uma prova que você faz a nível Brasil. Beleza. Não vai no seu currículo. Mas vê aí uma oportunidade. Você vai receber o relatório. Eu disse assim, a gente não vai receber, nem a gente vai pedir. Você vai receber. Isso pode valer mais no teu currículo do que um certificado de qualquer curso. Sim. Você está se avaliando regionalmente e nacionalmente. Já pensou? Se você pega lá a nota além da tua região e se pegar na média ou a mais que Brasil, você tá feito, cara. Utiliza isso. Adiciona o teu currículo. É muito mais do que um curso que você faz lá o certificado, o curso, todo mundo que fizer, independente muitas vezes de rendimento, você vai ter lá a qualificação. Você pode sair no seu currículo e estrategicamente utilizar isso assim, É um super diferencial, né? Porque como ele não era obrigado a fazer, ele ainda foi bem. E as pessoas às vezes não usam, sabe? Então, assim... É um outro ponto que me parece estranho no Brasil, né? Que acho que o mercado tem que amadurecer. O mercado, quando eu falo, o estudante mesmo, né? A sociedade como um todo, mas o estudante que é o cara lá da ponta que vai escolher entrar no ensino superior. Essa noção de estratégia para se criar um caminho de estruturação curricular, né? Currículo próprio, né? Então, o cara entra na universidade, fica lá batendo ponto. Faz a provinha, e aí não tem faz sentido, as avaliações. Porque o mercado de trabalho não dá mais para isso. Aí aparece um estágio, às vezes, extracurricular. Não é remunerado, não vou. Vale ponto. Vale, não né? vai, não tem em atividades, não vou.
Não, isso aí é... E ele não percebe, isso aí eu falo como contratante, né? Lá na questão, né? Contrata gente toda semana praticamente. E a primeira coisa que a gente pergunta não é se o cara tem experiência. Às vezes é um estudante que acabou, às vezes ele está na faculdade ainda. Sim. E a gente quer contratá-lo. E a gente pergunta, o que é que tu fizesse na faculdade? Tu estagiou, fizesse algum estágio? Sim, claro. Tu buscou fazer alguma coisa? O cara, não. Quer dizer, o cara entrou na faculdade, mas sem essa noção de estratégica. Não, e você tem que se desenvolver, como eu te disse, você tem que se desenvolver como profissional. Isso. Né? Tecnicamente, história. A minha filha estava vendo, queria fazer fora, nos Estados Unidos, ela disse assim, mãe, é tão interessante o sistema avaliativo de entrada nas instituições dos Estados Unidos, por exemplo, que conta tudo, conta atividade de teatro, conta esporte. Trabalho social. Trabalho social, quem você é, o que é que você faz. Até mesmo porque ninguém tem uma varinha de condão para pós-cerimônia de colação de grau você se transformar, não. Aquilo que eu te falei, que eu falo muito para os alunos quando eu tenho a oportunidade, dizer assim, ó, a sua vida profissional começou. Então, assim, o teu networking tá aqui. Cuida dele e faz as atividades que você tem que fazer para começar a fortalecer essa teia, que é essa teia que vai te levar para o mestrado, que vai te levar para o mercado de trabalho. Até as relações pessoais, né, que você cria. Muito, assim, você vai dizer assim, eu queria contratar a Érica, Fabrício, e aí? Conhece? Não ia para aula, não respeitava o professor, né, e tal. Não. Nem vou. Pode ser até um médico que você vá. Era assim? Putz, eu lembro desse cara, né? É a referência que você tem, sabe? Então, se você não for inteligente para costurar essa inteligência, eu trabalhei em muitas instituições, te digo, sem dúvida nenhuma. Em todas, já achei portas abertas. Todas. Hoje, Érica, lá no Uniesp, ou até em outras instituições que você conhece, você está vendo essa preocupação na orientação do estudante para ele criar essa historinha, criar esse conjunto de experiências que vai agregar valor mesmo à vida profissional? Lá a gente tem muito essa preocupação, sabe? Eu digo assim, até que eu digo assim, é interessante porque aqui a gente tem chama NUPS, um dos setores, que eu digo assim, atua mais do que colégio, porque eles fazem plano de ensino para aluno em universidade, e às vezes é difícil isso. E a gente tem toda uma trilha de orientação, mas essa conscientização do aluno que tem que acontecer também de forma intrínseca, sabe? Essa preocupação, esse entendimento do que é hoje o mercado de trabalho. Não é, como eu te disse, não é para quem diz que sabe fazer. É para quem faz, né? Então você tem hoje mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado ensina você a ser pesquisador, não ensina você a ser professor. Que é uma grande incongruência também, às vezes, que você tem. Sim. O MEC cobrando em sala de aula. Eu já tive professores doutores que eu digo assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um currículo excelente e péssimo professor. Porque eu já tive que ser professor. O senhor é tão bom, que eu quero que o senhor fique coordenando TCC. Para tirar de sala de aula, porque era muito ruim. Eu costumo dizer que os meus 2 anos como professor foi para aprender a ser professor. Pois é. Eu aprendi muito mais do que eu estava ensinando naquele momento, porque no mestrado, nas pós-graduações, não aprendi a ser professor. E principalmente hoje, que eu acho que é um grande desafio para o professor, e a gente se preocupa muito com isso, que é um momento diferente do que tinha 20, 30, 40 anos atrás. Então, quando eu estudei, o professor era Deus. Se o professor dissesse assim, 2 mais 1 é 3. E se a minha mãe dissesse, não, minha filha, 1 mais 2 também pode ser. Eu disse, não. Porque a professora era pra gente repetir. Naquela época, o professor era um provedor de conteúdo. E era pra gente repetir. E eu digo assim, o nosso grande desafio hoje na docência é você ensinar o aluno a fazer melhor que você ou fazer diferente no mesmo resultado, ou um resultado mais inteligente, sei lá. Então, o professor, essa questão do protagonismo do aluno é algo que a gente ainda está aprendendo, porque você dá a direção para dirigir a quem sabe dirigir. Sim. Você não pode dizer que a educação é autônoma, não é, ou é proativa, sem a pessoa estar presente naquele papel, porque aí eu vou fingir que ensino. Confundiram, né? Você vai fingir que aprende, confundiram né? esse senso de protagonismo com um negócio totalmente liberado. Que é algo bem polêmico, eu nem gosto de dizer isso, porque eu digo assim, quando eu fiz psicologia, eu dizia assim, eu vou escrever o livro proibido da psicologia, hoje eu vou escrever o livro proibido da educação. Tem Mas aí entra um ponto que eu queria colocar nessa discussão, que é a questão da gestão pedagógica, a gestão educacional. Sim. Eu vejo muitos gestores preocupados com a gestão financeira, preocupados com a gestão administrativa. Não é o seu caso, porque você vem
da educação, então você tem essa visão da educação também, mas nem todo gestor que está no ensino superior ele tem essa visão educacional, ele está muito focado na planilha do Excel. Sim. Que é importantíssima, mas que o que vai dar sustentação àquela planilha vai ser a atividade fim. A atividade fim, que é a educação, né? E na educação a gente tem um PDCA, que é currículo, está aqui, eu preciso que esse currículo entre no planejamento de ensino, do planejamento de ensino eu preciso que o professor trabalhe o que foi planejado na sala de aula e depois tem um check aqui que é a avaliação. Exato. E aqui você pode ter vários modelos, você avalia, aí você verifica o desempenho lá do estudante, mas na verdade a avaliação você verifica mais o desempenho do professor do que do estudante. Sem dúvida. A avaliação diz muita coisa sobre o que está sendo feito, né? E para mim hoje o grande desafio, que é o desafio que a gente trabalha na Questione, é fazer com que esse currículo que está aqui, ele realmente seja trabalhado pelo professor aqui. Como é que a gente faz isso? A gente faz com que a avaliação seja vinculada ao currículo e vinculada ao plano de ensino, e aí o professor termina tendo que seguir aquela trilha, porque o que ele planejou ele precisa executar, que é o que vai ser avaliado. E prestar conta, né? Mas a avaliação já vai dizer, né? Sim. A gente implementa isso, mas eu vejo que isso é um problema seríssimo no Brasil inteiro, né? Não é um problema local, é do Brasil. A gente já implementou sistemas em mais de 60 faculdades pelo Brasil e já viu que todo mundo está nessa confusão aqui, tentando se resolver. Alguns estão em fases mais embrionárias, que tem faculdade que não conseguiu estruturar o currículo. Está com dificuldade de montar os descritores, padronizar os descritores. Está lá no comecinho. Está assim. Tem universidade pública que está assim. Sem dúvida. Né? Por quê? Porque lá atrás, quando as universidades surgiram por meio, muitas vezes, de consultores, que você deve ter conhecido vários. Sim, eu fui. Né? E alguns desses consultores não fizeram o seu trabalho direito. Sim. Eles pegavam os planos de ensino lá das federais, que já estavam... regimentos de instituições privadas com departamento. Com o nome do departamento, aí no arquivo, né? Eu peguei muito isso. PDIs que eu brinco, nem quem escreveu leu. Porque eram 2 volumes. E aí as faculdades privadas, algumas nasceram mal nascidas. Sem dúvida. Pedagogicamente falando. Hoje está todo mundo correndo atrás. Vamos consertar currículo, vamos consertar avaliação, vamos consertar todo esse processo aqui. Isso é um desafio gigantesco. Gigantesco. Né? Porque envolve mudança de cultura do professor, capacitação do professor. Como é que está isso? E eu acho que antes disso, tenho certeza que antes disso, a gente passou por isso, por exemplo, nos cursos de tecnologia. O coordenador chegou para mim e disse, profa, a gente tem aqui a estrutura que o MEC preconiza, as diretrizes curriculares, de base. Geralmente as instituições trabalham por essa linha, e os cursos não estavam muito bem nessa época, há 4 anos atrás, 5 anos atrás. Mas o mercado pede essa linha aqui. O mercado está em outra vibe, em outra velocidade, pede aqui. E eu lembro perfeitamente desse dia. E ele também lembra, o professor Marcelo. E eu falei assim... Aí ele falou, e aí? Eu disse, vamos lá. A gente vai com a faca no dente para o mercado e a gente cumpre o arroz com feijão aqui do MEC. Mas não dá para servir a 2 senhores. Então a gente tem ali a obrigação de tirar o conceito máximo no MEC, beleza, que a gente já sabe. O arroz com feijão, mas vamos com tudo no mercado. E hoje, a gente abre vestibular, são cursos que com 15 dias para uma instituição privada, Sim. Eu digo isso porque são números que podem ser comprovados, 15 dias não tem mais vaga. Então, tecnologia especificamente, emprego, as mudanças são muito rápidas. Nós temos lá empresas incubadas, eu encontro com gestores de empresas de tecnologia, e 90% dizem assim, Érico, lá os cursos de tecnologia... a articulação de vocês, tal. Porque a gente faz para o mercado. Nós temos convênio lá com vocês, inclusive. Também, pronto. Pois é. E eu acho que o grande desafio da educação em si é pensar que acadêmico está aqui e mercado está aqui. Isso. Se o acadêmico não estiver servindo ao mercado, não é o mercado que tem que servir ao acadêmico, é o contrário. Quando eu encontro pessoas de conselho de classe, de representações, né, pessoas que são influentes aí no mercado, sempre a minha pergunta é, qual profissional que você está precisando? A gente monta, a gente faz, né? Então, qual mercado? É assim, o que é que falta hoje no profissional da sua área? Isso. Vamos colocar isso em pauta. Ementa
na minha opinião, é para se mudar sempre. Estrutura curricular revisada sempre. Esse estanque que as pessoas pensam, que sei lá, de não atualizar. Educação é dinâmica, como eu te falei, se não tiver transformação, não existe educação. Ninguém está para cumprir apenas. Se o meu profissional não for destaque no mercado, e volto a te dizer, sem firula, sem romantismo, eu formo os melhores professores, os melhores alunos, os melhores profissionais. Eu dizia isso, deixei de dizer. E eu digo aos alunos em alto e bom som, eu não posso dizer que formo os melhores profissionais, porque o nosso papel é até aqui. O que vai fazer com a matéria-prima é lá você, meu amigo, é você na sua marcenaria. Eu dou a melhor madeira e você... Uma corresponsabilidade, né? Total. Então, não é assim, você sozinho. Mas aí a minha responsabilidade é em motivar e ele fazer entender que ele tem que fazer. Não tem que esperar. Ir atrás de ganhar ponto e faltar aula. Licença maternidade, por exemplo. Semana passada, uma aluna foi falar, professora, toda licença maternidade e tal. Eu disse, beleza, é super direito seu, ok. Ninguém se discute isso. Mas deixa eu te dar um conselho, fora da lei. Os dias que você puder vir assistir a aula, venha de ouvinte, porque não é algo que você ganhe. Você perde o acesso a. Então, vem assistir a aula, né? Fica sempre em contato com teus colegas. Não para de estudar, porque não é uma licença para parar de estudar. É uma licença de mobilidade. Você vai ter tudo. Mas as pessoas entendem como ganho. Eu vou poder não estar durante 3, 4 meses. E o mais interessante não é ganho, é que perda. É perda em todos os aspectos. Todos, né? Porque até financeiro, porque ele está se pagando, né? Aí você deixa de ir. Enfim. E aí as pessoas têm que ter essa autocrítica, sabe? Eu sou uma pessoa que tem super consciência disso. Por exemplo, há um tempo atrás, veio uma aluna me entrevistar, acho que era Dia da Mulher, gestora, aquelas coisas que tal. E eu sou muito pé no chão. Eu acho que... outra vez eu fui falar na OAB, inclusive, depois eu volto para a história só para contar essa. E era Dia da Mulher, né? E eu falei assim, eu queria 10 mulheres dissessem aqui o que é ser mulher. E, obviamente, matematicamente, eu sabia que 10 diriam que eram guerreiras. E eu falei assim, eu vim aqui para falar o que vocês não querem ouvir. Eu queria aqui pedir licença para falar para as mulheres não guerreiras. Então, nascer mulher não quer dizer que você tenha a condição. E aí, desenvolvi esse tema. E aí, voltando, acho que a menina tinha esse entendimento, né? De mulher gestora, tal. Eu queria uma resposta linda quando ela me perguntou o que eu queria, onde eu queria estar, o que eu queria fazer daqui a 5 anos. Qual era o meu plano, minha meta, meu propósito e todos aqueles pensamentos que as pessoas nos cobram de 1º de janeiro todos os dias, né? E eu olhei para ela bem seriamente falando e falei assim, eu quero estar aqui, no mesmo canto. Atendendo outra aluna aqui. Da mesma forma. E ela meio que se decepcionou, né? Eu notei que ela meio que murchou, acho que ela disse assim, eita, vou ter que procurar outra para me dar a resposta que eu quero. E aí eu falei, se decepcionou, ficou triste com a resposta? Mas professora, tal, eu disse, olha, vamos lá, vamos entender. Para eu conseguir estar aqui, eu vou ter que estudar tanto quanto alguém que quer atingir um grande objetivo. Porque estar aqui eu tenho que me transformar todos os dias, senão naturalmente, como na lei da selva, vem outra pessoa melhor e toma meu lugar. Sim, e se manter à frente da instituição né? tantos anos é então, muito assim, desafiador. Eu não me dou o direito de parar de estudar, eu não me dou o direito de voltar atrás quando eu estou errada, de pedir ajuda, de chamar minha equipe e dizer assim, essa área que entende mais é você, vamos lá, chegar a um consenso. Então, eu acho que em qualquer área que você for atuar, primeiro você tem que entender isso. Você é parte de um ecossistema, de um todo. Você não é o todo, né? Então, e ter essa habilidade de desaprender, se você me perguntar assim, hoje em dia na educação, qual é o mais importante? Eu diria que desaprender é mais importante que aprender. Para se adaptar. Para se adaptar. Porque não dá mais para fazer assim, não, a minha responsabilidade era encher o copo. Tirar o copo da mesa já não é comigo e eu... Sabe? Então... É o fazedor de tarefas. Né? O mercado você muito... resolveu isso, mandei um e-mail. Sim, mas não, resolveu? Não, eu já tive reuniões de marcação, reunião urgente. E a pessoa diz assim, já mandei o e-mail. Gente, e eu sempre levo isso. Sempre que eu vou falar para as pessoas, palestra alguma coisa, eu digo assim, a gente fala muito de tecnologia. Inteligência artificial, tal, na velocidade da luz, papapá.
Mas tem uma ferramenta que as pessoas estão usando cada vez menos. Para mim, é a mais tecnológica de todas e que não falha, que é a boca. Sim. Né? O engraçado é que hoje em dia você tem uma sala, um escritório com 10 pessoas, uma do lado da outra, e elas não se falam. Não, exatamente. Aí elas mandam WhatsApp. Gente, tá um do lado do outro. Né? E aí o outro não lê o WhatsApp. Aí depois a gente não conseguiu se comunicar. Não, já pensou por e-mail. Fabrício, o que é que você acha disso? Aí você demora 24 horas para me responder e tal. Se não ligação, isso. A gente bate pronto e já resolve, né? Então, questão de interpretação, sistema, como eu te falei, a gente mudou de sistema agora, tá um novo sistema, aí uma pessoa disse assim, eu vou negar esse pedido. Esse cara, antes de negar, mesmo que seja certeza que vai negar, pergunta, tira dúvida, discute, porque aí pode se tornar um novo pedido, uma nova formatação, um novo entendimento. Então, as pessoas estão se comunicando, literalmente, cada vez menos. E isso traz muito transtorno. Parece um contrassenso, né? Porque a gente tem cada dia mais ferramentas de comunicação, mas parece que a comunicação não está aumentando. Eu acho que para todo gestor, hoje, esse é um dos grandes desafios. É verdade. As pessoas não se comunicam. As pessoas querem encher planilhas, querem fazer trailers maravilhosos, ferramentas de gestão ágil. E a agilidade no lidar com o outro... eu sempre digo isso, é o processo mandando nas pessoas. Exatamente. Quando, na verdade, a pessoa é que tem que ter capacidade crítica, até de avaliar se o processo está legal. E, lógico, às vezes, tem que mudar o processo, tem que redesenhar o processo. Eu faço muito e gosto muito. Hoje mesmo na reunião eu estava falando isso. Eu, particularmente, adoro reunião sem pauta. Chamar o povo aqui, eu disse, e aí, o que é que está acontecendo? Vamos aqui bater e tal. E saem ideias incríveis. Fora da caixa, sabe? Quando você tem ali a formatação de obedecer algo. Por exemplo, os processos, como você falou. Eu passei para fulano. Gente, passou, mas não passou a responsabilidade, né? Essa costura tem que ser feita. Então, eu acho que esse pensamento crítico, diuturnamente, o profissional de hoje tem que ter. Não é mais qualidade, né? É habilidade e pronto. E se você não tiver... não é mais, você não contrata mais as pessoas por uma habilidade técnica, é pela sua capacidade de se adaptar e de adquirir novas habilidades ao longo do processo, né? E quem não tem, já era. sai. Né? Porque as pessoas são demitidas hoje por comportamento, sem dúvida nenhuma. A maior parte dos casos é comportamento. Sem dúvida nenhuma. Eu digo muito aos meus colaboradores, gente, ninguém em nenhuma atividade vai fazer só o que gosta. Então, isso é utopia, né? Você vai lidar com várias questões no seu dia a dia que você não gosta. E ok. E pra estar ali... É igual a busca pela profissão perfeita, né? Não tem. Tem estudante que tá fazendo... Já fez 10 cursos, não termina nenhum. Porque ele tá buscando algo que aquelas coisas de internet. Arruma um trabalho que goste, que nunca você vai trabalhar na vida. Que balela, que babaquice, trabalho, né? Que a gente gosta. Você vai trabalhar muito mais. Vai ficar mais leve. Porque deve ser muito chato. No domingo você tem a crise da segunda-feira. Eu, graças a Deus, não tenho. Mas mais leve, mais fácil. E no frigir dos ovos, a gente gosta daquilo que dá certo. Né? Quando a gente faz e realiza algo, a gente se sente gratificado. Eu não me... As pessoas dizem, minha mãe, você trabalha demais. Manhã, tarde... Mas eu não sinto, porque eu estou envolvida no meu processo. Né? E eu tenho ali o meu papel muito claro. Faço minhas atividades, faço meu esporte, faço tudo e não morro por isso. Você é corredora, né? Você é corredora, né? Sou bem capenga ultimamente, que eu tô bem fraquinha, mas eu tô retornando. Mas é isso, né? Você tem que ter a sua válvula de escape, você tem que estar bem. Outro ponto aí que eu queria tocar antes de terminar é a questão da qualificação profissional dos nossos professores, né? Eu entrevistei aqui recentemente 2 pedagogas e a gente estava falando sobre o currículo da formação de professores no Brasil, como está capenga e desatualizado, né, na maioria das instituições. E a gente está aí à véspera de um apagão, né, de profissionais. Sem dúvida. No momento a gente tem professores... Qual a motivação que você tem para ser? Isso. No momento a gente tem professores que precisam ser recapacitados, precisam sofrer reciclagem, capacitação contínua para poder seguir. Mas me parece que em alguns anos a gente nem isso vai ter, né? É uma situação complexa, né? Hoje, eu imagino que para contratar professores não deve ser algo simples e fácil para manter um certo nível de qualidade. Eu acho assim, a minha grande luta, eu até estou mais próxima agora do acadêmico,
pedir na minha organização para estar mais próximo, porque eu acho que o grande desafio do acadêmico é sair da teoria e aplicar a teoria na prática. Sim. Eu acho que a parte acadêmica, de áreas, eu acho que é uma das partes mais bem escritas e bem planejadas. A nossa articulação, você trabalha com avaliação, metodologias ativas, você tem muita coisa interessante no acadêmico, escrito e organizado. Beleza. A execução é que é o... Mas a execução, as pessoas não entendem o que é metodologia ativa, as pessoas não entendem o que é protagonismo do aluno, não é troca de papéis, sabe? Não é um ensino mais fácil, avaliação 360, avaliação continuada, a formação continuada. Tanta coisa que existe, mas que na prática, quando você vai ver, por exemplo, muitos planos, na minha opinião, em linhas gerais, muitos planos e pouca ação. Sim. E outra coisa, você tem que ter planos execuíveis aos atores que estão lá postos, ao professor e ao aluno. Você não pode colocar na responsabilidade do aluno, no papel do aluno, noturno. Vamos dar aqui, ser bem específica, nichada. O aluno do curso noturno de curso tecnológico noturno. É diferente a disponibilidade dele para aprender, para participar, do que um aluno odonto manhã. Sim. Aluno odonto manhã passa o dia inteiro na instituição. Aluno, muitas vezes, do tecnológico noite, chega atrasado, trabalha de segunda a sábado. Então, assim, entender o público e aquilo que você pode desenvolver nesse público para que você tenha ciência e desenvolva bem, para mim, vale muito mais a pena do que planos incríveis, lindíssimos, com muitas referências e que você não aplica, sabe? Então, a minha autocrítica é muito isso, assim. Isso que você fala entra muito no que eu falo sempre, que às vezes me perguntam, até eu dei entrevista para um repórter semana passada, perguntando o que é que um estudante deve buscar numa instituição de ensino antes de entrar, de se matricular, de entrar, fazer um vestibular. Aí eu disse duas coisas. Primeiro, analisar se aquele currículo que a instituição de ensino propõe para o curso dele está dentro da expectativa dele. Aí o repórter fez, mas espera aí, as instituições de ensino, elas divulgam o currículo? Muitas não. É verdade. Mas vai lá, pergunta, fala com o coordenador do curso. Vê o que você vai aprender, qual é o pacote que você vai comprar. Qual é o pacote que você vai comprar? O que você está comprando é isso. Aí depois que você analisa o currículo que a instituição está oferecendo, aí você vai a segunda coisa que você vai analisar é se aquela instituição que está oferecendo aquele currículo ela é capaz de executar. Capacitar, exatamente. Se ela vai te entregar, porque uma coisa é ela te prometer uma coisa, prometer, entregar é outra. Né? Prometer é fácil. Porque o que eu vejo, isso acontece também no ensino básico, o pai vai matricular uma criança na escola, ele vai olhar para o prédio. Aí ele acha o prédio bonito, as salas de aula bem estruturadas. O vizinho estuda lá. Perto de casa, é fácil de deixar ele lá na casa, mas ele esquece de perguntar o que é mais importante. E o currículo, e a execução do currículo? É verdade, sem dúvida. No ensino superior é a mesma coisa, né? Porque no caso é um adulto que vai... Sim, sem dúvida. Vai escolher. Você acha que é isso mesmo? Você acha que tem mais coisas que o estudante deve buscar? Eu acho que a gente está muito nessa do diploma, sabe? Assim, da certificação. Eu quero ser isso, da certificação. Infelizmente, porque no mercado de trabalho você vai ter que se adequar. E muitas pessoas buscam esse prejuízo pós. Sim, né? Descobre depois, né? Descobre depois. Então, acho que esse entendimento do que você quer ter para você. Sem dúvida nenhuma, o ensino superior vai mudar muito. As pessoas às vezes me perguntam assim, a inteligência artificial, como eu te falei no início, algumas profissões vão deixar de existir. Gente, esse momento que a gente está passando, a gente já passou. Quer dizer, nós não passamos, mas a história passou. Sim. Na Revolução Industrial. Sim. O que era automatizado foi substituído. Então, assim, hoje não é ter a informação, como eu falei também. É o que você vai fazer com ela. Então, por exemplo, o ChatGPT que as pessoas usam muito, tem muitas fraudes, tem muito furo. A parte jurídica de jurisprudência, se o juiz não conferir o que é verdade e o que não é, e receber lá as petições. Na educação mesmo, eu acho que a IA ela vai entrar muito na produtividade do professor. Muito. Nos processos internos de planejamento, de avaliação, etc. Mas no ensino... tem pouquíssima aplicação. Aí o aluno, aquilo que a gente falou, né? Aí o aluno diz assim, que massa, baixei aqui o aplicativo,
sou fera, sou esperto, o trabalho vai fazer. Provavelmente o trabalho vai ser aprovado, né? Vai. Tecnicamente falando, mas assim, você meio que se sabotou. Porque esse conhecimento que a professora está lá cobrando, o professor... As engrenagens mentais que eram para ter sido estimuladas... É um conhecimento que você vai ser cobrado na vera, profissionalmente. Ali é um joguete, ali é um treino. Né? Então, assim, o ensino superior não é um fim em si, não é o objetivo. O objetivo é você aprender para. Isso. Então, como aconteceu com o jornalismo. Então a grande crise do jornalismo de não precisar mais do diploma e tal. Mas assim, tecnicamente falando, se você tem um conjunto de habilidades e competências que são vinculadas àquela profissão, você abrir mão disso, você sai atrás. Sim. Quem tem um conhecimento, ok, beleza, pode se destacar. Mas é um treino. É você ser tão bom jogador de futebol que você diz assim, eu não preciso treinar. Sim. Que eu tô habilitado para. Claro que se você tivesse o treino, você seria melhor. Então é uma questão matemática, sempre vai existir esse treino e que bom. Agora, fingir que fez para ter o diploma não vai valer tanto mais, sabe? Porque antigamente, eu sou médico, médico hoje quem quer e tem condição não tem mais diferencial. Né? Então assim, é o que você faz com aquilo. Do jeito que teve o boom da advocacia e tem advogado hoje de porta de cadeia que não se sustenta com a advocacia, daqui a pouco vai ter com medicina, daqui a pouco vai ter com outros cursos. Então, não é o que você faz, né? Meu avô era um cara muito inteligente, muito. Falava várias línguas, trabalhava com importação e tal. E uma vez ele me disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse assim, falando de profissão, de escolha de profissão, porque tinha essa questão de, tem que fazer medicina, tem que fazer engenharia, tem que fazer tal... E ele, muito à frente do seu tempo, dizia assim, doutor Show, se chegasse para os pais e dissesse que ia cuidar do pé das pessoas, ia levar uma bronca, ia dizer, não vai, você vai cuidar de outra coisa. E é um cara que fez um império. Então, assim, você fazer bem, com visão de mercado também, sem... estratégia, né? Sem muito romantismo, dizer, o que você fizer, você vai se dar bem. Não é, cara pálida, não é assim. Não. Mas se dedicar diuturnamente, como eu te disse, né? A ferramenta está ali... Mas se você não souber usar, e é uma luta diária. O mercado de trabalho, você sabe disso. Sim. Você se estabelecer, você conquistar um espaço e se segurar nele, não só na parte profissional, em tudo na vida, né? Sim. A teoria do jogo ganho, para mim, é uma das piores rasteiras que você pode ter. Sim. Então, se você não conquistar dia a dia e não segurar ali seu papel, você é pisoteado, literalmente. Érica, muito bom. Eita, a gente fala demais. O tempo já está chegando ao fim, mas eu vou deixar o microfone aberto para você falar dos seus projetos do Uniesp. Tem algum curso que vai abrir? Tem alguma novidade? Dá o furo aí para a gente, então. Nós estamos com um projeto de ampliação na parte das engenharias. Acho que a gente trabalha um pouco na contramão do mercado, justamente porque a gente põe aí esse pé na qualidade, né? Ciência da computação, a nossa parte de tecnologia tem crescido muito. Nós temos hoje sistema de informação e sistema de internet, mas vamos abrir também ciência da computação esse ano. Enfim, e eu acho que o grande objetivo da instituição é manter a qualidade, né? Não é crescer em número de cursos, mas é fazer bem o que está se fazendo. Então, a gente sempre tem um pé muito forte na inovação, muito forte no mercado, assim. Eu convido todos que não conhecem a Uniesp de ir lá tomar um café, conhecer. A gente tem muito essa questão da receptividade, de mostrar o que a gente faz. Todos os nossos eventos são abertos a alunos, inclusive de outras instituições, a comunidade. O Inova é um grande evento que a gente faz e é completamente aberto. Tem vários eventos, né? Tem. Quais são os principais eventos aí que vocês fazem? O Inova é um grande evento que nós fazemos, sempre de outubro para novembro. E é um evento que mobiliza aí de mais de 10 mil inscritos, é uma estrutura para 3 mil pessoas. E é um evento que nós criamos em 2016, com a proposta de sair um pouco da chatice da semana acadêmica, né, aqueles tal. Então, hoje o Inova é literalmente um caldeirão de tudo, porque a gente entende que a educação, como eu te disse, né, tem que ser transformadora. E aí o Inova, para eu te dizer o que eu vou te mandar o vídeo para você entender. Mas é assim, mas é todo mundo, professor, todo mundo junto, misturado, comunidade, todo mundo. Então, assim, a Polícia Federal,
com o helicóptero, com o corpo estirado no chão, ali com o advogado simulando. É uma palestra aqui, uma banda tocando ali, uma gente fazendo yoga ali. É um mergulho em cada área. O palhaço engolindo fogo no meio do campus, as pessoas sentadas, sem querer fazer nada, conversando. É para se alimentar. Assim, é um movimento cultural e educacional muito bacana, sabe? Então, a gente tem essa questão da experiência do aluno. A gente quer que o aluno deseje estudar lá, queira estudar lá cada vez mais. Nós estamos recebendo alunos mais novos. O Inova é a incorporação da palavra universidade, né? Literalmente, sabe? Literalmente. Tem campeonato de xadrez, como eu te disse, tem tudo. É tudo ao mesmo tempo agora. E eu demorei muito, assim, a gente amadureceu muito o conceito de fazer mais atividades e deixar livre. Então, o aluno, ele entra numa palestra, não gosta, ele pode sentar ali para tomar um refrigerante e vai ali para a banda que está tocando, tudo paralelo. Então, assim, os organizadores não podem ter autoestima abalada porque deu pouca gente ou no outro deu mais gente. É esse movimento que a gente quer e a gente tenta levar isso para a sala de aula, para os professores, para esse ecossistema que é hoje o Uniesp, sabe? Acho que a gente tem esse grande desafio e com qualidade. Por exemplo, para encerrar, nós fomos credenciados na EAD, com conceito máximo. E aí, os avaliadores, acho que você tem 50 polos, sei lá, 80 para abrir. E aí, os avaliadores chegaram para mim e disseram assim, e aí, professora, quantos polos vocês vão abrir, né, nos próximos anos? Aí eu falei, 3. Aí ele, 3? Meio também decepcionado. Gente, a gente não pode dissociar a qualidade do Uniesp para um outro produto. A gente tem que levar a mesma coisa. E para levar, para não sair loucamente abrindo, a gente tem que ter a certeza do que está fazendo. Isso existe uma maturação. Modelo, tem que maturar. Isso existe uma maturação. Então, a gente está muito nesse processo de maturação, sabe? Entendendo também que o nosso foco é o presencial, é o que nos faz forte. Então, uma coisa não vai incorporar a outra. São públicos diferentes e objetivos diferentes. Eu comecei no EAD, só tinha mato. Né? O primeiro curso da área de saúde, acho talvez do Nordeste ou do Brasil, com os 20%, que antigamente só podia os 20%. EAD foi o que estruturei aqui em João Pessoa. Ah, que bacana. Foi. E era um grande desafio. Era um Moodle versão 1.8. Ela só tinha mato, era uma loucura. Mas é um caminho sem volta, né? Hoje você tem muito mais ferramentas. Eu acho que hoje não é quem tem e quem não tem. Isso. É quem faz bem. Isso. Ponto. Né? É aquela questão da ferramenta. Não quem é você ter... o melhor processo, né? Que vai... Entre alguém que usa planilha de Excel para planejamento e quem usa Trello, se quem usar Trello passar o dia inteiro arrumando, botando as cores, organizando... Pode ser que TXT e faça melhor. Como eu te digo, em um pedaço de pão e um papel, se você faz um planejamento e é executado, a finalidade é essa, né? Então... Isso mesmo. Érica, parabéns. Obrigada, adorei estar aqui. Também adorei. Pessoal, até o próximo episódio de Educação em Foco.